O Vasco foi humilhado, esmagado, trucidado. Independente Del Valle 4-0 para cima do Vasco. O primeiro gol da partida foi marcado no finzinho do primeiro tempo, gol do Matheus Carabarral, zagueiro. Foi um volume de jogo muito grande do Del Valle desde o primeiro minuto, mas depois da expulsão do Piton, logo no início, com 10 minutos, ali acabou todo o plano do Vasco. O Del Valle pressionou e só foi encontrar esse primeiro gol praticamente no último lance do primeiro tempo. Um lance que na origem o Léo Jardim faz uma grande defesa, mas a bola fica viva, ninguém corta e o Carabarral abre ali o placar justamente no finzinho do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, se esperava um Vasco pelo menos um pouquinho mais corajoso. Isso que me deixou mais, cara, surpreso, porque era provável que o Vasco perdesse, mesmo sendo 11 contra 11. Com a expulsão do Piton, desandou pra caramba. Mas eu realmente fiquei decepcionado com o Vasco do Diniz. Lógico, não só pelo placar, mas pelo jeito de jogar, cara. O Vasco, o Diniz abdicou das ideias dele para tentar ter um resultado melhor. Acaba que não teve o resultado, não teve o desempenho, não teve nada. O Vasco foi um completo nulo, porque dava pro Vasco tentar jogar, cara. Toda bola que ia no Léo Jardim, ele poderia ter tentado sair jogando, mas não, nem tentava, às vezes nem com pressão, não tinha nem a pressão do atacante do Del Valle, no caso o Spinelli, que fez gol, daqui a pouco eu chego lá, e já dava o bicão pra frente, coisa que não é típica de times treinados pelo Diniz. Então assim, abdicou do seu jeito de jogar e acabou sendo punido no resultado final. O 2-0 sai logo no início do segundo tempo, gol do Mercado. O Mercado é um jovem muito promissor, talvez seja o grande nome desse Del Valle atual, que sempre revela grandes jogadores. Grandes não, mas grandes, né? Dá pra dizer grandes. O Caicedo, olha o que tá fazendo no Chelsea, mas muitos jogadores de muita qualidade, né? E esse segundo gol sai de uma jogada que ele domina na entrada da área e finaliza no cantinho, a bola ainda bate na trave, ele é muito mérito do Mercado, é um gol muito difícil. Logo em seguida, desatenção da defesa do Vasco, sai o terceiro, um cruzamento da esquerda, o Spinelli, o centroavante, infiltra sozinho e faz ali o 3-0. O tempo passa, o Del Valle continua produzindo e faz o seu quarto gol, um lance que surge de uma finalização que ia para fora, mas o Lemos, que entrou mal, acaba cortando, salvando a saída da bola, e aí fica livre para o Mercado fazer o 4-0 e fechar o placar nessa goleada estrondosa do Del Valle, e ficou barato, ficou muito barato ainda pelo que foi o jogo. Cara, esse placar é um dos placares mais realistas que eu já vi na minha vida em relação à produção de oportunidades, o que foi o jogo e o que foi traduzido no placar. Foi de fato um jogo para goleada do Del Valle, pelo que foi o jogo, pelo tanto que criou. E ficou até barato, porque o Spinelli perdeu um montão de gols. Teve gol anulado do próprio Spinelli, teve pênalti perdido do Casares. Eu tô falando de um 4-0, de uma humilhação, mas é uma humilhação reversível ainda. É muito difícil, mas assim como o Del Valle pode ir lá e meter 4-0, como foi o que aconteceu, esse é um Del Valle que historicamente já mostrou que também pode ser goleado. Em vários momentos jogando no futebol brasileiro já foi goleado também. Assim como jogando no Equador já goleou. Então assim, é um Vasco que pode sim reverter esse 4-0. Só que pelo que foi o jogo, cara, se o Del Valle fosse um pouquinho mais efetivo, eu estaria falando aqui de um 6-7-0 tranquilamente. O Del Valle deu mais de 30 finalizações, mais de 10 chutes a gol. Se não fosse o Léo Jardim e as bolas na trave, os gols anulados, o gol anulado, aliás, e o pênalti perdido, cara, eu estaria falando talvez de uma das maiores humilhações da história, não só do Vasco, mas do futebol brasileiro no geral. Foi de fato um jogo para ligar um alerta bem grande, lógico. A expulsão do Piton moldou muito o que foi o jogo. Mas não dá pro Vasco simplesmente desistir de jogar bola como foi nessa partida. Deixou de jogar e deixou de defender. O resultado final foi esse 4-0 e o Vasco tá praticamente eliminado.